E vamos continuar aqui então a nossa exposição no livro de Atos dos Apóstolos, e hoje a gente continua falando sobre esse livro, agora em Atos capítulo 2, versículos 14 a 36, você pode aí abrir a sua Bíblia, seu celular aí no aplicativo da Bíblia aqui agora, claro, a gente usará Almeida 21, e a gente está continuando o texto, vou fazer uma recapitulação já, mas o texto da palavra de Deus que nos diz, Atos 2, de 14 a 36, então pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, que isso fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia, às 8, 9 horas da manhã, mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e naqueles dias derramarei o meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão, e mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente vai só até o 21, tá? A gente vai só até o 21 hoje. O texto é longo e a gente vai poder aqui dividir ele nos próximos domingos, e aí eu vou ler só até o 21 hoje. Deixa eu aqui fazer uma recapitulação, até porque eu sei que nem todo mundo esteve aqui presente há 2 semanas atrás, o texto já começa falando aqui para a gente, né? Esses homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Que história é essa? Ou seja, o que estava acontecendo ao ponto de algumas pessoas poderem achar que havia gente embriagada às 8, 9 horas da manhã? É recapitulação, isso começou com Atos capítulo 2, um pouquinho antes aqui desse texto, com um evento que aconteceu numa festa, numa típica festa judaica, chamada de Pentecostes, né? 50 dias, por isso Penta, a gente sabe muito bem essa palavra, 50 dias após a Páscoa, acontece essa festa do Pentecostes. O que começou a acontecer ali? As pessoas começaram a ouvir, veio um vento impetuoso, e as pessoas começaram a falar em outro idioma, ou línguas estrangeiras. A palavra idioma soa melhor aqui para a gente compreender, fazer aquela diferenciação de línguas estranhas e línguas estrangeiras em idioma, ou seja, as pessoas ali de diversas nacionalidades começaram a ouvir de maneira sobrenatural outra pessoa falando no seu próprio idioma, lembrando aqui, tentando trazer ou aplicar essa realidade para mais perto do nosso dia a dia. Um brasileiro começou a ouvir uma pessoa, ou talvez até mesmo um outro brasileiro falando numa outra língua, falando no chinês, na verdade um chinês, falando em português. Então ele via uma pessoa de outra nacionalidade, que não sabia o seu idioma, falando na sua própria língua. E aquilo ali foi alguma coisa absolutamente estranha, ou sobrenatural, um milagre. Por que Deus fez isso? Porque Deus fez um chinês, naquele momento, falar português, para que um brasileiro conseguisse ouvir. Não era apenas uma demonstração de poder aleatória. Claro que era uma demonstração de poder, mas não era aleatória, porque Deus deu a capacidade dessas pessoas de falar línguas novas, para que elas proclamassem o Evangelho, para que aquela realidade que Jesus havia falado, aquela ordem de ir por todo mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura, pudesse ser cumprido. Então o Evangelho era para todo mundo, e Deus estaria com o seu povo, capacitando o seu povo, para que ele pudesse ali falar línguas novas, para que todo mundo conhecesse a palavra do Senhor. E o texto de hoje é um texto que acontece logo após isso. Então aquele momento aconteceu ali, aquele movimento aconteceu, aquela sobrenaturalidade aconteceu, e algumas pessoas obviamente perguntaram assim: rapaz, eu não estou entendendo nada, será que tem alguém bêbado aqui? Não. E Pedro começa a falar aqui, a explicar tudo isso, a proclamar nesse que é o primeiro sermão da igreja após a descida do Espírito Santo, o que já traz para a gente aqui um elemento muito interessante.
As pessoas estavam acostumadas o tempo inteiro a ouvir a quem? A ouvir a Jesus. Ele falava das coisas do reino, ele falava sobre as coisas do céu, ele falava sobre salvação. Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus sobe aos céus, ele vai dizer assim, olha, agora aqui o trabalho vai continuar através desse grupo maravilhoso de pecadores, desse rapaz aqui, e de outros também, por exemplo, esse rapaz chamado Pedro, um cara excelente, que negou Jesus 3 vezes, e algum certo tipo de desconfiança estaria presente, gente, e não apenas dos ouvintes, ou seja, de quem estava ouvindo, mas talvez principalmente da própria igreja. Você imagina a primeira vez que você dirigiu o seu carro sozinho, não dá um medo? Eu vou dar conta? Eu já vi meu pai, eu já vi minha mãe, eu já vi meu tio, mas eu sozinho aqui, eu não sei se eu vou conseguir dar conta desse negócio. Talvez já faça aqui uma grande besteira, ou alguma vez que, talvez você no seu trabalho, foi lhe dado uma oportunidade de liderança, que você nunca tinha exercido, e a primeira vez que você precisaria conduzir uma reunião, você precisaria conduzir um processo, primeira vez que você entrou talvez numa faculdade como professor, e agora você vai dar aula na frente daquele grupo de 10, 20, 30, 40 pessoas, que soa absolutamente assustador. Eu te entendo, professor. Falar em público não é fácil. Vai dar conta? E claro que não iam dar conta. E Jesus já tinha deixado muito claro que não era pela força deles, mas justamente estava no fato de que o Espírito Santo, já prometido por Jesus, estaria presente na vida da igreja, capacitando eles, dando poder para a igreja, para que a igreja continuasse a fazer a obra de Jesus, ou proclamar a obra que Jesus havia feito. Tudo certo em teoria, mas espera aí, agora alguém vai começar a falar que vai dar certo, e Pedro começa a falar. Esses homens não estão falando em outros idiomas, eles não estão bêbados, e olha mais uma vez, ele começa a falar com poder e com apego à verdade da palavra de Deus, algo que falamos algumas semanas atrás. Pedro não começa apenas a inventar as coisas, mas citar que tudo isso nesse livro maravilhoso, que é a palavra de Deus, não apenas coerente, mas que forma uma unidade, nesses 66 livros, já estava profetizado há algum tempo atrás. Ou seja, sabe esse fenômeno aqui que vocês estão vendo, ele como dissesse isso, Pedro começa a falar com autoridade, com ousadia, ele foi já dito, e já foi falado por um profeta chamado Joel. Acontecerá nos últimos dias, que eu derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e naquele dia derramarei do meu espírito sobre os meus servos, sobre as minhas servas, eles profetizarão, ô glória. Há muita riqueza aqui nessa profecia de Joel, que se cumpre aqui nesse momento. A primeira delas é uma definição importante aqui para a gente, que é a história dos últimos dias. Joel começa a dizer, e Pedro vai falar, está acontecendo aqui agora, nos últimos dias, que eu derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. E quando a gente fala dos últimos dias, a gente tem sempre uma curiosidade, saber quando é que as coisas vão acontecer, né? Como é que será o fim e todas essas coisas, e Jesus já disse, não cabe a vocês ficarem preocupados com isso, conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. A missão da igreja não é ficar tentando decifrar algum tipo de enigma de que quando as coisas acontecerão, não, a nossa missão aqui na terra, sabendo que um dia Ele voltará, é, capacitado pelo Espírito Santo, pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Essa é a nossa função, a nossa missão aqui na terra, mas a gente sempre tenta querer adivinhar alguma coisa a respeito do futuro, né? A peste negra, tsunami, a Segunda Guerra Mundial, e agora recentemente até a morte do Papa. Será que isso tem alguma coisa a ver? Aí começam a fazer esse malabarismo semântico, de que isso está indicando algum tipo de coisa, de que a gente vai viver agora, nos próximos 5, 10, 20 dias, ou anos, ou meses, alguma coisa extraordinária. O fato é, o que a Bíblia revela para a gente, que esses últimos dias já estão acontecendo desde que Jesus veio. Você pode chamar isso de uma era, se assim for melhor, para a sua compreensão, essa era final, esse capítulo da história, que nós não sabemos
quanto tempo cronológico ele durará. O que a gente sabe é que esses últimos dias compreendem o que? A primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, ou seja, há 2000 anos nós estamos vivendo os últimos dias, que podem terminar hoje, antes de eu terminar esse sermão, ou pode terminar daqui a muito tempo. A gente não sabe e não cabe a gente saber. E aqui, Pedro não está querendo citar, está citando Joel, justamente para não é para a gente ficar fazendo algum tipo de malabarismo, de que momento isso ou aquilo vai acontecer. Ele vai dizer qual é a marca desses últimos dias. E Joel disse: eu vou derramar o meu Espírito Santo sobre todas as pessoas. E derramar é uma expressão muito bonita. Derramar é uma expressão que tem uma ideia de abundância, de sobra. Um rio caudaloso. É assim que o Espírito Santo seria derramado nos últimos dias. É assim que ele foi derramado para a gente como igreja. Não é que ele botou uma gotinha de Espírito Santo, um pouquinho da sua presença, um tiquinho dele, não, de maneira caudalosa, de maneira plena, abundante, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida do seu povo. E que espírito é esse que estava na cabeça das pessoas naquela época? Quando falou-se o Espírito Santo, lembra que as pessoas tinham uma noção do que era aquilo, não era um termo completamente novo. Mas o que estava na cabeça daquelas pessoas naquela época, quando eles ouviam a expressão do Espírito Santo? O mesmo Espírito que, por exemplo, eles conheciam a palavra de Deus. Lembra que Pedro está citando Joel. Então, a palavra de Deus estava ali presente. O Espírito que deu ordem no caos da criação, Gênesis 1:2. O Espírito que lá em Juízes 4:6 deu força para Sansão, para que ele matasse um leão de mãos vazias. Um Espírito, Êxodo 35:31, que encheu os artesãos para fazerem a arte no templo. Então eles já conheciam a ação do Espírito Santo, sabiam que ele estava ali presente, mas o que aconteceu de maneira diferente aqui? Esse Espírito seria derramado de uma maneira presente e plena, muito mais abundante do que vocês viram isso acontecer, a gente chama agora no Antigo Testamento, ou na história ali do povo de Israel. Ok, a gente viu isso acontecer, mas qual é a outra grande novidade aqui? Primeiro, que o Espírito de Deus não estaria presente apenas de maneira episódica, em alguns homens, para executar algumas tarefas. E essa é quando você olha para o Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, você vê isso presente, o Espírito está ali presente, mas ele vem esporadicamente, e para alguns homens, para executar algumas tarefas. Mas olha como é que é diferente a realidade aqui. Agora ele está presente de maneira permanente e de maneira abundante, não para alguns, mas para toda a carne, todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E uma diferenciação interessante aqui, porque não são mais aqueles grandes heróis que a gente admira no Antigo Testamento, não são mais os reis, não são mais os profetas, não são mais algumas pessoas, mas todo aquele que é parte da aliança do povo de Deus, todo aquele que ama o Senhor Jesus, que confia no sacrifício na cruz, ele tem o Espírito Santo. Por isso que ele fala, ele usa essa expressão, Joel vai falar, e Pedro vai falar, se cumpriu agora, que são os filhos e as filhas, os velhos e os jovens. A expressão aqui é para falar, denotar o todo mundo aqui que confessa a Cristo Jesus, independente da idade, ou filhos e filhas, velhos e jovens, ele terá a presença permanente e abundante do Espírito Santo. Tem uma expressãozinha aqui que é interessante também, ele fala, até sobre os servos e servas, eu derramarei meu Espírito. Soava mais estranho ainda para as pessoas. Não eram os nobres, veja, não eram os reis, mas até os escravos, os servos, pessoas no sentido social, inferiores, não em dignidade, ali aquelas pessoas importantes. Diz um comentarista que no Antigo Testamento não há um registro de escravos recebendo o Espírito Santo.
mas aqui até eles recebem. Esse Espírito traz plenitude, é abrangente, é revolucionário, e abrangente e revolucionário porque ele tira com aquele ar típico das autoridades religiosas que acham que detêm o poder nas suas mãos. Nós é que podemos resolver as coisas, nós é que temos o Espírito, nós que podemos fazer todas as coisas, e esse é um grande embate de Jesus com os fariseus, ou com essas autoridades religiosas na época dele. Ninguém mais seria o dono de Deus, ou ninguém poderia achar que era o dono de Deus, que seria aquela figura que, se não for através dele, ninguém pode ouvir a voz de Deus, uma figura que, se não fosse através dele, ninguém chegaria até Deus. E, na verdade, a única pessoa onde isso é a realidade é a pessoa de Jesus, mas nenhum ser humano que não seja Jesus Cristo, o Filho de Deus, poderia ter isso, que aquelas pessoas em algum momento se achavam mais abençoados porque eles teriam mais poder, os mais santos porque seriam os maiores conhecedores da lei, e nesse sentido, o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele coloca todo mundo no mesmo patamar. Por isso a gente às vezes vê algumas coisas absolutamente estranhas e bizarras na igreja evangélica brasileira, que às vezes, justamente porque a pessoa se diz mais cheia do Espírito Santo, ela se coloca numa hierarquia superior. Rapaz, eu quero que Deus vá falar comigo, rapaz, tem uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que ela tem uma resposta para você, lá, se você for meia-noite, na cachoeira de não sei aonde, num lugar longe, distante, tem uma pessoa que é tomada pelo Espírito Santo, e ela vai falar com você. Rapaz, tem um profeta, que se a gente chamar aqui domingo na igreja, meu irmão, o fogo vai descer, o manto vai descer sobre nós, que quando ele está presente, o Espírito se manifesta. Mas eu acho assim, é completamente diferente dessa manifestação do Espírito, que diz que não tem essa pessoa mais. Eu vou chegar agora até Moisés, eu vou chegar agora até Joel, eu vou chegar agora até esse profeta, até esse rei. Não tem mais isso, gente. Nós na Reforma Protestante resgatamos, a gente não criou essa doutrina, que se chamava o sacerdócio universal dos crentes. Estamos todos no mesmo patamar. Isso não quer dizer que não haja funções, porque a igreja é um corpo. A figura, por exemplo, pastoral, não é uma figura, não é que a minha função dentro do corpo, não é ser mais espiritual do que vocês. Isso é o equívoco que a gente imagina. Qualquer líder não tem essa função de ser mais espiritual. Eu tenho uma função que de fato é a explicação e a pregação da palavra de Deus para o povo do Senhor, mas isso não me faz mais especial e nem menos especial do que ninguém. Eu não tenho a capacidade de pegar você e de ligar você com Deus. Não, só quem tem essa capacidade é Jesus Cristo. Então ninguém precisa se sentir assim, inferior, ou necessitando, talvez isso seja inclusive até uma infantilidade espiritual nossa, de achar que precisa de algum novo profeta, de algum novo missionário, grande ou mirim, para que ele possa falar alguma coisa extraordinária para nós. Rapaz, é que essa história me dá um asco. Eu sou pastor, mas a Soraya é missionária. Então a Soraya se apresenta assim, eu sou missionária. Missionária igual ao missionário de 14 anos? Ela vai dizer, não, é completamente diferente, porque essa mulher é séria. Mas é de colocar do mesmo balaio, aqui. Jesus lá em João diz o seguinte, os guardas responderam, nunca ninguém falou como esse homem. Os fariseus perguntaram, também fostes enganados? Por acaso alguma das autoridades creu nele? Ou alguém dentre os fariseus? Olha isso, mas essa escória que nada sabe da lei, é maldita. Esse povo burro que nada sabe da lei, ele é maldito. Olha a arrogância espiritual e religiosa que o Espírito
Espírito Santo tira da gente, quando ele mostra que Pedro, que andou com Jesus, mas que era gente simples, gente com pouco estudo, mostra que, por favor, o estudo da palavra de Deus é fundamental, mas ele não pode, em primeiro lugar, nos deixar arrogantes, porque Deus usa gente simples sim, gente às vezes que mal sabe ler e escrever, mas que cheio do Espírito Santo e veja, instruído pela palavra de Deus, consegue fazer coisas extraordinárias, porque o poder não reside nele, não reside nele, reside naquele que capacita a igreja para fazer o que ela mesma foi chamada para fazer. Todo mundo, os velhos, os jovens, os homens e as mulheres, todos terão a presença do Espírito Santo e a capacidade do Senhor de proclamar a sua verdade, de evangelizar, de falar a respeito do seu reino. E Deus falou assim, e que não vai ser um pinguinho não, gente, vai ser essa cachoeira abundante. E qual é a relação com a restauração total aí que o profeta Joel havia falado? Diz um comentarista, nessa promessa a restauração se dá através de um relacionamento renovado com Deus, através da intimidade garantida e manifestada na ação do Espírito Santo de Deus em nós. O que a gente vai ter de tão especial? Não é uma manifestação estapafúrdia ou coisa parecida, o que a gente vai ter de tão especial, que é melhor que o leite, que o mel, que o azeite, que a árvore, que a fartura, é a presença maravilhosa do Espírito Santo, trazendo para a gente um relacionamento íntimo e próximo com Deus. Quando a Bíblia fala que nós comeremos o melhor dessa terra, saiba o seguinte, que no Antigo Testamento, é claro, uma manifestação inclusive da presença de Deus com o seu povo, era assim, através de muitas conquistas e de muitas prosperidades. A questão é que isso mudou completamente no Novo Testamento. Comer o melhor dessa terra, hoje para a gente, significa desfrutar da presença de Deus. É isso que a gente precisa. Derramar o Espírito é dizer, Deus, eu estou presente, eu vou me manifestar na vida de vocês, como vocês nunca experimentaram, é ter Deus dentro de nós, e uma convicção muito mais forte do que ver, por exemplo, o mar se abrir diante da nossa vida. Eu já usei aqui esses exemplos, que foi fruto de uma leitura de muitos anos atrás, que Philip Yancey fala, que ele vai falar, um dos seus livros, acho que é Decepcionado com Deus, ele vai falar esse contraponto, de um povo de Deus, que viu grandes milagres, como por exemplo a abertura do Mar Vermelho, e quem conhece a história bíblica sabe que é o povo que viu o Mar Vermelho se abrir, e logo depois fez o quê? Começou a murmurar, porque lá no fundo, todos nós, repito que já falei aqui algumas vezes, acreditamos que se nós vimos alguma coisa extraordinária, alguma coisa miraculosa, que Deus faz, e a dúvida não está nisso, de que nós seremos mais fortes espiritualmente. Por isso que às vezes a gente anda sempre atrás dessa sarça ardente, literal. Por isso que a gente sempre anda atrás de um mar vermelho, por isso que a gente sempre anda atrás de muita cura, de coisas assim, que repito, Deus faz. A gente só não pode se iludir de que no momento em que eu vi isso, eu vou lá na Raízes, domingo agora, sabe por quê? Porque aconteceu um negócio extraordinário, rapaz, tinha uma pessoa andando de cadeira de roda, o pastor orou, pastor Felipe, cheio de unção, orou, e a pessoa começou a andar, e repito, a brincadeira é comigo, Deus pode fazer isso, tá gente? Brincadeira não é com isso, a questão é que a gente acha que quando isso acontecer, domingo que vem eu vou voltar mais cheio do Espírito Santo, eu vou falar de Jesus como nunca, eu vou crescer mais com Ele, meu relacionamento com a minha esposa, com o seu marido, com meus filhos, vai ser muito melhor, eu vou começar a ser uma pessoa extraordinária, porque eu vi isso, essa é a nossa ilusão, e a crítica talvez seja esse fato,
de que, vendo essas coisas, nós automaticamente seremos pessoas com a fé muito mais fortalecida. Aí eu digo, o Antigo Testamento nos mostra, onde a gente vê tantos milagres mais extraordinários nos nossos olhos, de que isso não é uma verdade. O que a gente precisa, de fato, é isso aqui, que Deus prometeu para a gente e que está aí à nossa disposição. Nós não precisamos mais de um milagre novo para ver, ainda que eu creia nele, gente, por favor. O que a gente precisa cada vez mais é fortalecer um relacionamento que nós temos com Deus através de Jesus e que é preenchido no nosso coração pela presença do Espírito Santo. É disso que a gente precisa, é dessa ordinariedade. Ih, coitada da Soraya agora. Essa não estava no papel. O que a gente precisa é disso, de uma coisa sobrenaturalmente comum. Ficou mais fácil. Sobrenaturalmente comum. Eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a palavra do Senhor, eu preciso vir mais à igreja, eu preciso participar aqui da ceia da comunhão. Gente, por favor, não que isso seja, vai e faça você mesmo, Deus já entregou tudo isso por nós, mas que esses meios de graça, como a gente chama, eles são suficientes, são aquilo que Deus colocou na nossa vida, para que a gente tenha a nossa fé cada vez mais fortalecida, e Ele disse que estaria com a gente, e que o Espírito Santo estaria entre nós, e dentro de nós. Não é? Olha como a sua fé é real. Ele fez um cego ver. Mas olha como a sua fé é real. Deus mandou Jesus. É isso que a gente precisa. Até porque um cego ver resolve um enorme problema, mas ele não resolve o grande problema do ser humano, que é a sua relação com Deus. Isso só a presença de Jesus, o sacrifício de Jesus resolve esse grande problema do ser humano, que é a sua desconexão com Deus, que só pode ser resolvida através do sacrifício de Jesus naquela cruz. E com a presença do Espírito Santo, todas as pessoas falariam as maravilhas de Deus, e seriam instrumentos poderosos nas suas mãos. Os jovens, as pessoas que conhecem ao Senhor, os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, os filhos e as filhas estariam profetizando. Joel usa duas figuras aqui para falar do todo. Falei, é das idades, os jovens, os velhos, os filhos e as filhas, e também o que eles fariam, visões, sonhos e profecias. E veja, é a maneira de Joel expressar, e Pedro está aqui reforçando, não é que os jovens veem, os velhos sonham e as filhas profetizam, que rapaz, quando eu era jovem eu tinha visão, depois eu fiquei mais velho, eu comecei a ter sonho. Não é isso, é o todo mais o todo, essa é a idade. E o que é a visão, o sonho e profecia? Que manifestações era essa? Era a maneira de fato como Deus falava com os profetas do seu povo. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se houver um profeta entre vós, eu, Senhor, me revelarei a ele em visão, e falarei com ele em sonhos. Números 12, 6. Deus vai falar com o seu profeta, através de um sonho, e através de uma visão, e Deus está dizendo, é isso, eu vou me revelar, mas agora para todo mundo, e não apenas para um profeta, e não apenas para alguns poucos escolhidos, mas eu me revelaria para todo mundo, e Deus falaria isso, não agora na visão, no sonho e nas profecias, mas através de quem, gente? De Jesus. Hebreus, que é o livro de transição, entre o Antigo e o Novo Testamento, que vai falar exatamente sobre isso. Nos tempos de outrora, a gente ouvia a palavra de Deus dessa ou daquela maneira, nossos pais, pelos profetas, e hoje Ele nos fala em Jesus Cristo. Ele é a visão, Ele é o sonho, e Ele é o profeta. Aquilo que Deus queria revelar ao seu povo, Ele revelou na pessoa de Jesus Cristo. E o povo estava enxergando isso como uma maravilhosa promessa, e para a gente isso é uma realidade. Você imagina que naquele momento, até aquele momento, o povo assim, um dia isso vai acontecer,
E Pedro está dizendo assim, aconteceu aqui agora. Nós hoje estamos vivendo essa abundância da presença de Deus entre nós. O Espírito Santo veio, tornou vivo de maneira especial e melhor no relacionamento entre Deus e nós. E a gente hoje tem, e isso é sempre uma coisa muito importante que o Novo Testamento enfatiza, nós temos hoje coisas que as pessoas apenas sonharam no passado, almejaram no passado. A abertura do Mar Vermelho, gente, é uma sombra, é pouca coisa comparado ao que nós temos hoje, porque nós conhecemos a Jesus Cristo. Se isso não faz sentido na nossa cabeça, precisa começar a fazer, para que a gente não fique pedindo a Ele as coisas que aconteceram lá, mas a gente fique agradecendo e peça a Deus mais intimidade com aquilo que já nos foi dado, que é essa revelação total, na pessoa de Jesus Cristo, e que nos dá o Espírito Santo, para ser poder para a gente testemunhar, que nos dá o Espírito Santo, olha só, para nos constranger quando nós pecamos, que nos dá o Espírito Santo, que nos ilumina para entender a vontade de Deus revelada em Jesus Cristo. O Espírito Santo, isso, palavras de Jesus, que faz a gente lembrar das palavras de Jesus, que disse Ele que nos iria guiar para toda a verdade, que nos daria dons para que a gente pudesse servir a Deus, e o Espírito Santo que habita entre nós, é isso que a gente precisa, e é isso que a gente tem. A gente não precisa também chamar o Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós, Ele já está aqui, não precisa começar a cantar para que o Espírito Santo venha, gente, isso parece outra religião, mas não é o cristianismo, Ele já veio. Isso não quer dizer que a gente não tem que buscar Ele com intensidade, mas não tem que chamar Ele para o culto, tipo, vem Espírito Santo, vem, o Senhor não se manifestou ainda, vem, precisa mais um pouco, não, Ele já está aqui entre nós. O que falta na nossa mente é isso, às vezes é muita gana, vontade, desejo, sem dúvida nenhuma, mas Ele já está entre a gente e não nos deixará. Ele não pode sair de nós, Ele mora no coração de todos aqueles que são os filhos de Deus, e ponto final. O que nós podemos fazer nessa realidade é entristecer o Espírito, infelizmente, apagar o Espírito, infelizmente. Metáforas que dizem que nós podemos deixar a nossa vontade de obedecer e conhecer a Deus, deixar de ser isso prioridade, quando a gente começa a ser seduzidos pelos falsos ídolos e por outras coisas que não são Deus. E para quê, gente? Que desperdício, se a gente tem essa abundância entre nós. O presente já foi entregue, você homem, mulher, jovem, criança, pobre e rico, a gente pode conhecer a Deus de uma maneira mais profunda, que vai fazer a sua boca se encher de profecia, que é o conhecimento da vontade de Deus, já revelada na pessoa de Jesus Cristo. O texto fala inclusive de coisas extraordinárias. Eu mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, naqueles últimos dias, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor, fumaça, o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ele está falando, ó, isso vai acontecer, até acontecer o glorioso dia do Senhor, que é o dia do juízo final, que a gente sabe que é a segunda vinda. O que vai acontecer? Feitos extraordinários em cima no céu, sinais embaixo na terra. Gente, Jesus Cristo mostrou isso para a gente. Isso aqui já aconteceu. Ele fez a água se transformar em vinho. Ele fez um morto ressuscitar. Ele fez o paralítico andar. Ele fez o cego ver. Todas essas coisas Cristo Jesus fez, esses feitos extraordinários, eles já aconteceram. A ideia do fogo é muito interessante. O comentarista diz que o fogo sempre foi um símbolo da presença de Deus em toda a Bíblia. A sarça ardente era uma sarça, né? Era um arbusto pegando fogo. O fogo consumidor no Monte Sinai. Todos esses fogos no Antigo Testamento já estavam ali mostrando que esse fogo revelava da presença de Deus ali no meio do seu povo. Tudo isso aconteceu. E o sol transformando em trevas, a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. É interessante se você ler Mateus 27, 45,
Quando Jesus morre na cruz, as trevas cobriram a terra por 3 horas. O sol não era mais visível. Os sinais da natureza eram um testemunho eloquente da morte de Jesus Cristo. Tudo isso aqui já aconteceu. E não deve fazer para a gente um sinal de, eu queria um negócio diferente, queria abrir aqui hoje, de repente vai que tem uma lua de sangue, um sol de não sei o quê, um vapor. Não, gente, mais uma vez, é o momento da gente se alegrar, porque já aconteceu e a gente tem isso à nossa disposição. Para quê? Para o ápice aqui desse momento do texto, que continua a semana que vem. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tudo isso não é para que a igreja seja uma coisa assim extraordinária, ainda que ela conte com um poderoso poder miraculoso de Deus, mas para que haja a coisa mais miraculosa que possa acontecer, salvação. Para que todo aquele que invocar o nome do Senhor, através da evangelização do velho, do jovem, do homem e da mulher, cheios do Espírito Santo, aquele que invocar o nome do Senhor, na China, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Alemanha, onde for, ele será salvo e terá a presença do Espírito Santo, para viver uma vida completamente diferente. Não uma mudançazinha de religião, não uma mudançazinha de paradigma, de alguns hábitos, mas a presença poderosa do Espírito que muda a gente por inteiro. Termino citando Efésios 5,18, quando Paulo nos dá esse desafio diário, que a gente não se embriague com vinho, como alguns achavam, inclusive, que aqueles homens estavam embriagados naquele momento que eles falaram outros idiomas, mas que a gente seja cheio desse Espírito Santo que já nos foi dado, que a gente seja cheio desse Espírito Santo, não para que a gente fique rodopiando ou coisa parecida, mas para que a gente com autoridade e com poder, viva o Evangelho e pregue o Evangelho, para que muitos, através da sua vida, jovem, velho, homem, mulher, pai e filho, através da sua vida, as pessoas invoquem o nome de Jesus, e sejam salvas, e tenham a sua vida transformada. Vamos nessa, igreja, vamos orar.